Olá pessoal! Nesse vídeo eu irei apresentar algumas prescrições normativas referentes ao projeto e construção de fossa, filtro e sumidouro. As normas em questão são a NBR 7229 de 1993, que trata do projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, e a NBR 13.969 de 1997, que trata das unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes. A unidade de tratamento complementar que iremos abordar nesse vídeo é o filtro anaeróbio, e a unidade de disposição final dos efluentes é o sumidouro. Vamos começar falando sobre a diferença de nível que deve existir entre a saída da fossa e a saída do filtro. De acordo com o item 4.1.1.2 da NBR 13.969 de 1997, a perda de carga hidráulica a ser prevista entre o nível mínimo no tanque séptico e o nível máximo no filtro anaeróbio é de 0,10 metros. E como podemos interpretar esse item da norma? Podemos interpretar que a diferença de nível entre a tubulação de saída da fossa e a tubulação de saída do filtro deve ser superior a 0,10 metros, para que o efluente tenha pressão suficiente para atravessar o meio filtrante e chegar até o topo. Em outras palavras, o desnível deve ser suficiente para que o efluente consiga superar a perda de carga de 0,10 metros, provocada pelo meio filtrante. Entenda que esse meio filtrante é um obstáculo para a passagem do efluente. Quanto menor o tamanho das britas, menor será o espaço vazio entre elas, e mais difícil será a passagem. Além disso, a utilização de brita muito pequena pode provocar a obstrução precoce do filtro. A norma recomenda que seja utilizada a brita de numeração 4 ou 5 com as dimensões mais uniformes possível. Vamos falar agora sobre as dimensões e tubulações internas da fossa. Veja na ilustração que o nível da tubulação de entrada deve estar 5 centímetros acima do nível da tubulação de saída. Esse desnível é para evitar que ocorra o retorno do efluente. Além disso, as demais dimensões indicadas na ilustração também devem ser obedecidas. Veja que para uma tubulação de entrada com diâmetro de 100 mm, é possível concluir que a distância do nível máximo até o teto da fossa deve ser maior ou igual a 25 centímetros. Ainda de acordo com a norma, uma fossa do tipo prismática deve ter uma largura interna maior ou igual a 80 centímetros, e a razão entre o comprimento interno e a largura interna deve ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Para as fossas cilíndricas a norma diz que o diâmetro interno deve ser maior ou igual a 1,10 metros. Em relação à profundidade útil ou altura útil, que está sendo representada nas ilustrações pela letra H, a tabela 4 da NBR 7229 de 1993 apresenta os valores mínimo e máximo em função do volume útil. O volume útil é todo o volume interno abaixo da tubulação de saída, e pode ser calculado com a fórmula presente no item 5.7 da NBR 7229 de 1993. Vamos falar agora sobre a quantidade de aberturas que a fossa precisa ter. O item 5.14 da NBR 7229 de 1993 diz que toda fossa deve ter pelo menos uma abertura com dimensão igual ou superior a 0,6 metros, que permita acesso direto à tubulação de entrada de esgoto. Ainda de acordo com esse item da norma, é necessário adicionar outra abertura, caso o raio de abrangência horizontal seja superior a 1,5 metros. Isso é válido tanto para as fossas prismáticas retangulares quanto para as fossas cilíndricas, conforme indica a figura 5 da norma. Em relação à junção entre a laje de fundo e as paredes laterais da fossa, a norma apresenta algumas ilustrações que orientam sobre o que deve e não deve ser feito. Na ilustração da esquerda, temos uma situação inaceitável, pois o vazamento nas juntas que se formam entre as paredes e o fundo é inevitável. Mesmo que seja feito um revestimento, alguma trinca eventualmente irá surgir. Na ilustração do meio, temos uma situação aceitável, pois se o revestimento interno for de boa qualidade, os vazamentos poderão ser controlados. Já na ilustração da direita, temos uma situação desejável, pois é quase impossível ocorrer vazamento entre as juntas. Essa é a maneira mais eficiente de se executar a laje de fundo. E o que a norma diz em relação às distâncias mínimas?
De acordo com o item 5.1 da NBR 7229 de 1993, os tanques sépticos devem atender às seguintes distâncias horizontais mínimas: 1,5 metros de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água. 3 metros de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água. 15 metros de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza. Vamos falar agora sobre algumas prescrições normativas referentes aos filtros anaeróbios. De acordo com o item 4.1.1.1 da NBR 13.969 de 1997, a altura do leito filtrante, que é a distância do fundo do filtro até o topo do lastro de brita, deve ser limitada em 1,2 metros, e a distância do fundo do filtro até o topo da laje com furos, deve ser limitada em 0,6 metros. De acordo com esse mesmo item da norma, o volume útil do leito filtrante, que é todo o volume interno abaixo da tubulação de saída, incluindo a laje com furos e a câmara inferior, deve ser de no mínimo 1.000 litros. Para permitir a limpeza da câmara inferior, o filtro possui um tubo-guia com diâmetro de 200 mm. Essa limpeza é feita através de um mangote, que realiza a sucção do efluente acumulado. A NBR 13.969 de 1997 também indica na figura B5 que a distância da tubulação de entrada até o fundo do filtro deve ser de 0,3 metros e a distância do tubo-guia até o fundo do filtro deve ser de 0,4 metros. Essa mesma figura também apresenta a abertura de inspeção com um diâmetro interno de 0,8 metros. Em relação à quantidade, os itens 4.1.1.3 e 4.1.1.6 da NBR 13.969 de 1997 diz que deve ser previsto um tubo de distribuição e um tubo-guia para cada 3 metros quadrados de área interna no fundo do filtro. O desenho de um filtro anaeróbio com múltiplas entradas de esgoto é apresentado na figura B6 da norma. E o que a norma diz em relação à laje com furos que serve de apoio para as britas? De acordo com o item 4.1.1.8 da NBR 13.969 de 1997, os furos dessa laje devem ter 2,5 cm de diâmetro, e a soma da área de todos eles deve corresponder a no mínimo 5% da área da laje. Agora vou apresentar para vocês algumas das prescrições normativas referentes aos sumidouros. A distância vertical mínima entre o fundo do sumidouro e o nível máximo do aquífero deve ser de 1,5 metros. O menor diâmetro interno do sumidouro deve ser de 0,3 metros. O fundo do sumidouro deve possuir um lastro de brita com pelo menos 0,3 metros de espessura. Se o nível do aquífero limitar a profundidade do sumidouro, é possível reduzir a altura adotando múltiplos sumidouros. Nas ilustrações que estão aparecendo neste momento em sua tela, podemos ver mais de um sumidouro sendo utilizado. Nesse caso, o efluente é despejado primeiro em uma caixa de distribuição, e depois é direcionado para cada um dos sumidouros. De acordo com a norma, a distância entre esses sumidouros deve ser de no mínimo 1,5 metros. Veja que na ilustração não foi representado o filtro anaeróbio. Embora o uso do filtro seja recomendado, seu uso nem sempre é obrigatório. É preciso consultar a legislação do local onde o sistema será implantado para verificar se o filtro deve ou não ser utilizado. Para finalizar, vamos ver o que a norma diz em relação aos materiais que podem ser utilizados para construir esse sistema de tratamento composto por fossa, filtro e sumidouro. O item 5.2 da NBR 7229 de 1993 diz o seguinte: os materiais empregados na execução dos tanques sépticos, tampões de fechamento e dispositivos internos, devem atender às seguintes exigências. Resistência mecânica adequada às solicitações a que cada componente seja submetido. Resistência ao ataque químico de substâncias contidas no esgoto afluente, ou geradas no processo de digestão. Os tipos mais comuns de fossa, filtro e sumidouro, são aqueles feitos de alvenaria e concreto moldado e loco, os de anéis de concreto pré-moldados, e os de plástico. Então chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham aprendido as principais prescrições normativas referentes à fossa, filtro e sumidouro.